Olá pessoal, estou aqui com vocês para mais uma das nossas aulas de física e nós hoje vamos falar de temperatura, nós vamos falar da termometria, vamos falar das escalas termométricas. E a temperatura a gente define de uma forma muito simples, né? O que é a temperatura? A temperatura nada mais é do que um número que nós vamos associar a um corpo para medir estado de agitação das moléculas que constituem aquele corpo. Então isso é temperatura. E eu vou fazer uma pergunta para a gente lá no final, então depois de analisada todas as escalas, todas as possibilidades de escalas termométricas, de conversão entre elas, a gente poder então responder essa pergunta. Será que ao colocar um termômetro embaixo do braço, você, esperando aí 3, 4 minutinhos, ao tirar esse termômetro, poderia fazer uma leitura, por exemplo, de uma temperatura de 103, 104 graus? Bom, lá no final a gente responde isso aí. Bom, hoje a gente vai falar então das escalas termométricas, mas para isso a gente vai conhecer então o termômetro. Vamos mostrar para você o termômetro e destacar algumas partes desse termômetro. Então o termômetro é constituído de duas partes, essa parte mais alongada aqui é a haste, né, e essa parte menorzinha que é o bulbo onde está concentrada a nossa substância termométrica. Perceba então que nesse corpo termométrico, na haste, nós temos aí a graduação do termômetro. Então temos alguns números, alguns risquinhos, e esses números é que vão dizer para nós qual é a temperatura que nós devemos ler através desse termômetro. Bom, pessoal, nós vimos lá no termômetro que ele está cheio de números e tracinhos. Esses números, né, são o que nós chamamos de escalas termométricas. Aqueles númerozinhos lá, eles representam uma escala termométrica. E nós podemos aí analisar várias escalas, né? Nós temos algumas escalas que vão cair no vestibular, que nós devemos conhecer, vamos falar delas hoje, mas você pode inclusive criar sua própria escala, desde que você tenha um embasamento para isso. Bom, nós vamos falar de algumas escalas e aqui no Brasil nós temos uma escala de uso diário, aquela escala que nós usamos no dia a dia, que é a escala Celsius. Então, a primeira escala que nós vamos conhecer é a escala Celsius. Toda escala tem dois pontos que nós chamamos de pontos fixos fundamentais. Então, observem esses pontos para a escala Celsius. Olha lá, a escalinha Celsius nós vamos representar por graus Celsius ou graus centígrados, podemos usar os dois termos. E o primeiro ponto fixo, também conhecido como ponto de gelo ou ponto de fusão, na escala Celsius é de 0 graus Celsius. O segundo ponto fixo fundamental, que é o ponto de vapor ou ponto de ebulição, na escala Celsius vale 100 graus centígrados ou 100 graus Celsius. Bom, então nós vimos e conhecemos aí os pontos fixos fundamentais da escala Celsius. Já outros países preferem usar um outro tipo de escala. Por exemplo, nos países europeus, lá nos Estados Unidos, eles usam uma outra escala que é a escala Fahrenheit. Para eles lá eles pronunciam Fahrenheit e nós vamos pronunciar aqui do modo aportuguesado, ou seja, nós vamos falar de Fahrenheit mesmo. A escalinha Fahrenheit também tem dois pontos fixos fundamentais, que são os mesmos da escala Celsius em termos de nomeação. Tem o mesmo nome, mas os valores são diferentes. Então, observe aí os pontos fixos fundamentais da escala Fahrenheit. Olha lá, o primeiro ponto fixo leva o mesmo nome, ponto de gelo ou ponto de fusão, e na escala Fahrenheit esse valor é de 32 graus Fahrenheit. Já o segundo ponto fixo fundamental, também ponto de vapor ou ponto de ebulição, na escala Fahrenheit o seu valor é de 212 graus Fahrenheit. Então essa é uma segunda escala, né, que nós vamos analisar também e comparar com a escala Celsius. A terceira escala é a que nós chamamos de escala absoluta. Escala absoluta para nós, em termos de temperatura, é aquela que possui somente valores positivos. E essa escala é aquela que nós chamamos de escala Kelvin. Por ter valores somente positivos, então ela é dita escala absoluta. É a escala que possui o zero absoluto. Pessoal, zero absoluto em termos de temperatura significa paralisação total das moléculas, né? Então, paralisar completamente as moléculas significa chegar no zero absoluto. Esse zero absoluto pertence à escala Kelvin e é um valor teórico, né? Não se conseguiu até hoje chegar a esse zero absoluto, a paralisar completamente as moléculas. Então nós vamos também analisar essa escala Kelvin para fazermos aquelas comparações. Então observem aí os pontos fixos da escala Kelvin. O primeiro ponto fixo fundamental, ponto de gelo ou ponto de fusão, 273 Kelvin. Já o segundo ponto fixo, ou ponto de vapor ou ponto de ebulição, 373 Kelvin. Percebam que a escala Kelvin não tem a notação graus, como tinha na Celsius e como tinha na Fahrenheit, né? Isso é para a gente diferenciar a escala Kelvin das demais. Então não se usa a notação graus Kelvin.
Nós só vamos dizer o valor numérico acompanhado da palavra Kelvin. 273 Kelvin e 373 Kelvin para os pontos fixos, respectivamente. Pessoal, essa escala Kelvin, então, é aquela que nós vamos chamar de absoluta, e perceba que nós também representamos a temperatura de uma forma diferente nessa escala. Nas demais escalas, a gente representava a temperatura pela letra θ. Na escala Kelvin, nós vamos chamar a temperatura de T, que também é para diferenciar das demais escalas. Tá certo? Bom, e eu vou colocar uma outra escala aí para a gente comparar fora dessas que nós já falamos. Eu falei para você de uma possibilidade de várias escalas, e lá existe uma outra escala francesa aí, que é a escala Réaumur, que nós vamos pronunciar Réaumur, né, que é aportuguesado de novo, né, e essa escala também tem esses pontos fixos fundamentais e nós vamos utilizá-la para também comparar com as três que nós já vimos. Então observem aí os pontos fixos fundamentais da escala Réaumur. Olha lá, o primeiro ponto fixo fundamental, ponto de gelo ou ponto de fusão, para a escala Réaumur é 0 graus. 0 graus Réaumur. Segundo ponto fixo, ponto de vapor ou ponto de ebulição, para a escala Réaumur, 80 graus Réaumur. Então nós ficamos conhecendo aí 4 escalas, nós vamos fazer uma relação entre essas escalas, conhecemos seus pontos fixos fundamentais, e essa relação vai nos proporcionar definir uma equação para converter temperaturas de uma escala para outra. Então,